Bem-vindo ao canal Ágapes. Nosso trabalho é totalmente livre de investimentos externos. Ajude-nos a manter esse trabalho através do Pix que aparece em sua tela. Aproveite o conteúdo. A Batalha Final, por Rick Joyner. Dei uma última olhada naquele enorme salão dentro da montanha. As pedras preciosas e os tesouros que representavam as verdades da salvação eram emocionantes pela sua glória. Parecia que a sua extensão não tinha fim e que a sua beleza era impossível de ser totalmente apreciada. Eu não conseguia imaginar como os salões que contêm as outras grandes verdades da fé pudessem ter uma glória maior. Isso me ajudou a compreender por que tantos cristãos nunca quiseram deixar este nível, contentando-se a apenas maravilharem-se com as doutrinas básicas da fé. Eu sabia que poderia permanecer ali durante toda a eternidade e que nunca me sentiria enfadado. Então a águia que estava ao meu lado exortou-me: "Você tem que prosseguir." Quando me voltei e olhei para ela, ela abaixou a voz, mas continuou: "Não há uma paz nem uma segurança maior do que quando se está habitando na salvação do Senhor. Você foi trazido aqui para saber isto, porque você vai ter necessidade desta fé em sua jornada, para onde você está indo agora, mas não se demore mais aqui." Porque somos feridos. O que a águia declarou com respeito à paz e à segurança fizeram-me pensar nos guerreiros corajosos que tinham lutado na batalha do primeiro nível da montanha, nível da salvação. Eles tinham lutado tão bem e tinham libertado muitos, mas também tinham sido gravemente feridos. Não parecia que eles tinham encontrado paz e segurança aqui. Então a águia interrompeu os meus pensamentos de novo, como se ela os estivesse ouvindo. Deus tem uma definição de paz e de segurança bem diferente da nossa. Ser ferido na luta é uma grande honra. É pelos ferimentos do Senhor que nós somos curados. E é pelos nossos ferimentos que nós também recebemos autoridade para curar. Em toda parte em que o inimigo nos cause um ferimento, uma vez que tenhamos sido curados, nos é dado o poder de curar a outros. A cura foi uma parte importante do ministério do Senhor e também é importante no nosso. Esta é uma das razões pelas quais o Senhor permite que coisas más aconteçam com os que são seus, porque assim eles podem receber compaixão pelos outros, pela qual o poder da cura opera. Foi por isso que o apóstolo Paulo falou das agressões e do apedrejamento, porque tinha passado quando a sua autoridade foi questionada. Todo ferimento, toda coisa má que conosco acontece, pode transformar-se em autoridade para fazer o bem. Toda a agressão física que o apóstolo sofreu resultou em salvação para outras pessoas. Todo ferimento que o guerreiro sofra resultará em outras vidas sendo salvas, curadas ou restauradas. As palavras da águia eram muito estimulantes. Por estar aqui em meio à glória dos tesouros da salvação, esta verdade tornou-se ainda mais clara e penetrante. O que eu queria era ir ao topo da montanha e proclamá-la de forma que todos os que estivessem ainda lutando pudessem ser incentivados por ela. Então a águia prosseguiu: "Há uma outra razão por que o Senhor permite que sejamos feridos. Não há coragem se não há um perigo real. O Senhor disse que iria junto com Josué lutar pela terra prometida, mas repetidamente ele o exortou a ser forte e corajoso. Isso lhe foi dito porque ela ia ter que lutar e porque a luta seria realmente perigosa. É desta maneira que o Senhor prova aqueles que são dignos das promessas. Olhei para a velha águia e, pela primeira vez, notei as cicatrizes em meio às suas penas rasgadas e quebradas. Entretanto, as cicatrizes não eram feias, mas eram forradas com um tipo de ouro que não era metálico, mas que era carne e penas. Então pude ver que era esse ouro que emitia a glória que emanava da águia, fazendo com que a sua presença inspirisse até mesmo temor. "Por que será que eu não vi isso antes?" perguntei. "Você só pode ver a glória que vem do sofrimento, pela causa do Evangelho, depois de você ter contemplado e apreciado as profundezas dos tesouros da salvação. Depois de tê-las visto, então você está preparado para as provas que liberarão para a sua vida os níveis mais elevados de autoridade espiritual." Estas cicatrizes
são a glória que vamos carregar conosco por toda a eternidade. É por isso que até mesmo as feridas que o nosso Senhor sofreu estão com ele no céu. Você pode ainda ver as chagas dele, como pode ver as chagas de todos os seus escolhidos, tiveram por causa dele. Elas são as medalhas de ouro do céu. Todos os que portam essas medalhas amam a Deus e a sua verdade mais do que a própria vida. Eles são os que aguardam o Cordeiro onde quer que ele fosse, desejosos de sofrer por causa da verdade, da retidão e da salvação dos homens. Os verdadeiros líderes do povo de Deus, que têm uma genuína autoridade espiritual, primeiro tiveram que, deste modo, dar provas da sua devoção, fé e coragem. Olhei para o líder da companhia de anjos que me seguia. Eu nunca havia presenciado antes uma emoção assim tão profunda num anjo. Mas essas palavras, sem dúvida, estavam tocando nele profundamente, assim como nos demais. Até mesmo pensei que eles estavam prestes a chorar. Então o líder deles disse: "Temos observado muitas maravilhas desde a criação. Mas o sofrimento voluntário de homens pelo Senhor e pelos seus semelhantes é das maravilhas a maior de todas. Nós, também, temos que lutar de vez em quando. E sofremos, mas habitamos onde há uma luz e uma glória tão maravilhosas que para nós é muito fácil fazer isso. Quando homens e mulheres, que vivem num lugar assim de escuridão e onde há o mal, tendo tão pouco encorajamento, não podendo contemplar a glória, mas tendo apenas uma esperança por alcançá-la, quando eles se dispõem a sofrer por essa esperança, que quase não dá para eles verem em seu coração, isso faz com que o maior dos anjos implore a Deus para vir servir a esses herdeiros da salvação, e faz isso com prazer. A princípio, nós não entendíamos por que o Pai decretou que os homens teriam que andar pela fé, não contemplando a realidade e as glórias do reino espiritual, mas sofrendo toda essa oposição. Mas agora compreendemos que é através desses sofrimentos que eles dão prova de que serão dignos de receber a grande autoridade que lhes será dada como membros da família de Deus. Agora, caminhar de fé é a maior maravilha no céu. Os que passaram por essa prova são dignos de se assentarem com o Cordeiro em seu trono, pois eles os tornou digno disso, e eles deram prova de seu amor. Então a águia o interrompeu, dizendo: "A coragem é uma demonstração de fé. O Senhor nunca prometeu que o seu caminho seria fácil, mas ele nos assegurou que valeria a pena. A coragem daqueles que lutaram no nível da salvação fez com os anjos do céu avaliassem o que Deus tinha feito nos homens caídos. Eles sofreram ferimentos no território avançado, enquanto podiam ver apenas a escuridão e uma aparente defesa da verdade, da mesma forma como o Senhor fez na cruz. Mesmo assim, eles não desertaram, eles não retrocederam. De novo me veio o pensamento de me lamentar por não ter permanecido no nível da salvação e lutado junto com aquelas almas corajosas. Mas uma vez, lendo os meus pensamentos, a águia os interrompeu. Por subir pela montanha, você também estava demonstrando ter fé e sabedoria, o que também lhe dá autoridade. A sua fé libertou muitas almas de maneira que elas puderam vir à montanha para serem salvas. Você recebeu também alguns ferimentos, mas a sua autoridade vai ser rein, o proveniente mais do que o de sofrimento. Porque você foi fiel no pouco. Agora o mesmo é dada a grande honra de voltar para lá, e você poderá ser visto para se realçar sobre muitos mais. Mas lembre-se de que todos nós trabalhamos juntos para os mesmos propósitos. Não importa se estejamos construindo ou sofrendo. Muito mais anjos encherão esses salões, contribuído para a grande alegria do céu, e você subir mais. Agora você foi chamado para subir e para construir, mas depois lhe será dada a honra de sofrer, se nisso você se mantiver fiel. Então virei-me e olhei para aquela porta escura e que causava medo, sobre a qual estava escrito: o trono do julgamento de Cristo. Assim como um calor e uma paz tinham vindo à minha alma a cada vez que eu olhava para os grandes tesouros da salvação, um receio e uma insegurança se apoderavam de mim,
quando eu olhava para aquela porta. Agora, o que eu sentia é que tudo em mim queria que eu permanecesse naquele salão, e nada em mim queria que eu entrasse por aquela porta. De novo a águia respondeu os meus pensamentos. Antes de você entrar pela porta de qualquer grande verdade, você terá esses mesmos sentimentos. Você os sentiu até mesmo quando entrou neste salão, que está cheio de tesouros da salvação. Esses receios são decorrentes da queda. São o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento que vem daquela árvore nos torna inseguros e centrados em nós mesmos. O conhecimento do bem e do mal faz com que o verdadeiro conhecimento de Deus pareça inspirar medo, quando de fato toda a verdade que vem de Deus nos leva para uma paz e uma segurança ainda maiores. Até mesmo os juízos de Deus devem ser desejados, porque são perfeitos todos os seus caminhos. Até agora, pela minha experiência, eu sabia que o que parece ser o caminho certo geralmente é o caminho que tem menos frutos. E muitas vezes é a estrada que nos leva ao fracasso. Por toda a minha jornada, o caminho de mais alto risco foi o caminho que me levou para a maior recompensa. Mesmo assim, a cada vez parecia-me que mais coisas estavam em jogo. Portanto, a decisão de ir mais para cima tornava-se mais difícil a cada vez. Eu passava a simpatizar com aqueles que paravam em algum ponto da sua jornada e que se recusavam a prosseguir, embora soubesse mais do que nunca que isso era um erro. A única segurança verdadeira veio de permanecer indo para a frente nos domínios que exigiam mais fé, o que significava uma dependência maior do Senhor. Sim, é necessário ter mais fé para andar nos domínios mais elevados do Espírito, a águia acrescentou. O Senhor nos deu o mapa do seu reino, quando ele disse: Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Somente estas palavras é que podem mantê-lo no caminho que vai para o cume da montanha, e que o levará à vitória na grande batalha à frente. Elas ainda o ajudarão a permanecer diante do trono do julgamento de Cristo, passando pela porta. Eu sabia que estava na hora de prosseguir. Tomei o propósito de lembrar-me sempre da glória daquele quarto que continha os tesouros da salvação. Mas considerei que eu tinha que ir para além dele. Eu tinha que continuar em minha caminhada. Voltei-me e, com toda a coragem que consegui reunir, abri a porta para o trono do julgamento de Cristo e fui adiante. A companhia de anjos que havia sido destacada para estar comigo tomou posição em torno da porta, mas eles não entraram. Qual é o problema? Vocês não vêm? Reclamei. Para onde você está indo agora, você tem de ir sozinho. Nós estaremos esperando por você do outro lado. Sem responder, virei-me e fui andando, antes que viesse a mudar de ideia. De algum modo, eu sabia que o certo era eu não pôr a minha confiança na companhia dos anjos. Enquanto eu caminhava naquela escuridão, ouvi as últimas palavras da águia. Depois disso, você não depositará a sua confiança em ninguém mais, nem mesmo em si próprio, a não ser no Senhor. Achava-me na escuridão mais amedrontadora de toda a minha vida. Cada passo que eu dava era uma batalha terrível contra o medo. Logo fiquei pensando se eu tinha entrado no próprio inferno. Finalmente decidi bater-me em retirada, mas quando me virei para voltar, não dava para ver nada. A porta estava fechada, e eu nem conseguia ver onde ela se localizava. Comecei a pensar que tudo o que tinha acontecido comigo, que tudo o que as águias e os anjos me tinham dito, tinha sido um ardil para que eu caísse na armadilha deste inferno. Eu tinha sido enganado. Clamei então ao Senhor para que me perdoasse e que me ajudasse. Imediatamente, comecei a vê-lo na cruz, da mesma maneira de quando eu tinha posto a minha mão sobre a pedra vermelha no quarto de onde eu acabara de sair. De novo contemplei a escuridão da sua alma quando o Senhor ficou sozinho, levando o pecado do mundo. Lá no quarto, isso tinha sido uma terrível escuridão de se contemplar. Mas agora, ela era uma luz. Resolvi que tinha que prosseguir fixando a minha mente nele. Foi então que, a cada passo que eu dava, uma paz começou a crescer em meu coração, e tudo se tornava mais fácil agora, em relação ao que tinha sido alguns minutos antes. Logo eu não tomava nem mesmo conhecimento da escuridão, e não mais sentia frio.
Então comecei a ver uma luz bem fraquinha. Gradualmente ela foi se tornando uma luz gloriosa. Então ficou tão maravilhosa que me senti entrando no próprio céu. A glória aumentava a cada passo. Perguntei a mim mesmo como algo tão maravilhoso podia ter uma entrada tão escura e que dava medo. Agora eu tinha um grande prazer em cada passo que eu dava. No hall. Então o caminho chegou num hall tão grande que me pareceu que o mundo inteiro era pequeno para comportá-lo. Sua beleza não pode ser imaginada por uma referência a qualquer obra de arquitetura humana. Ela excedia a maravilha de tudo o que eu já tinha visto, inclusive a do jardim ou a do quarto que continha os tesouros da salvação. Neste ponto, eu estava tão tomado pela alegria e pela beleza, quanto tinha sido tomado pela escuridão e pelo pavor alguns minutos antes. Então, compreendi que toda vez que eu sentia uma forte dor ou uma escuridão em minha alma, em seguida, tive uma revelação da glória e da paz muito maior. Bem distante no fim, estava a fonte da glória, que fazia com que tudo à minha volta dela se enchia. Eu sabia que era o Senhor, Ele mesmo, e embora agora eu já o tivesse visto muitas vezes, fiquei com algum temor ao caminhar na direção dele. Entretanto, o temor que eu sentia era um temor santo, que apenas aumenta a alegria e a paz que eu também sentia. Eu sabia que o trono do julgamento de Cristo era uma fonte de muita mais segurança, tal como eu nunca tinha experimentado, mas ao mesmo tempo, ela era a fonte de um temor bem maior, mas bem mais puro. Não notei quão grande era a distância até o trono. Era tão maravilhoso simplesmente andar aqui que nem liguei se levou 1000 anos para chegar lá. Em termos terrenos, de fato me tomou um grande tempo. De um certo modo senti que quase foram dias, mas de um outro modo, pareceu-me que foram anos. Mas de alguma forma o tempo da terra não afetava em nada aqui. Meus olhos estavam tão fixados na glória do Senhor, que caminhei por um bom tempo antes de notar que eu estava passando por multidões de pessoas que estavam enfileiradas à minha esquerda. Havia de igual forma multidões à minha direita, mas elas estavam tão distantes que não dava para vê-las até que cheguei perto do trono. Quando olhei para elas, tive que parar. Elas estavam me ofuscando e tinham uma aparência mais nobre do que qualquer pessoa que eu tivesse visto antes. A excelência facial delas era cativante. Nunca uma paz assim e uma confiança assim tinha agraciado um rosto humano. Cada um tinha uma beleza que ultrapassava qualquer comparação com a beleza da terra. Ao voltar-me para aqueles que estavam perto do trono, eles se curvaram saudando-me como se me tivessem reconhecido. Como é que vocês me conhecem? Perguntei-lhes, surpreso comigo mesmo, pela coragem de lhes ter dirigido uma pergunta. Você é um dos santos lutando na última batalha. Um homem que estava por perto respondeu-me. Todos aqui o conhecem, como também conhecem a todos os que agora estão lutando na terra. Nós somos os santos que serviram ao Senhor nas gerações anteriores à sua. Somos a grande nuvem de testemunhas, a quem foi dado o direito de assistir à última batalha. Nós conhecemos todos vocês e vemos tudo o que vocês fazem. As virgens nécias. Para minha surpresa, reconheci uma pessoa que eu tinha conhecido na terra. Ele havia sido um crente fiel, mas eu achava que ele nunca tinha feito nada de maior importância. Ele tinha uma aparência fisicamente tão pouco atraente que isso o tornara tímido. Aqui, ele tinha os mesmos traços, mas de alguma forma, ele era mais belo do que qualquer pessoa que eu conheci na terra. Ele deu uns passos em minha direção, com uma confiança e com uma dignidade que eu nunca tinha visto nele, ou em ninguém mais. O céu é maior do que podíamos ter imaginado enquanto estávamos na terra, ele começou a falar. Este local não é senão o limiar dos domínios da glória, que se acham muito além da capacidade que tínhamos de compreender. É também verdade que a segunda morte é muito mais terrível do que compreendíamos. Nem o céu, nem o inferno são como pensávamos. Se eu tivesse sabido na terra o que hoje sabido aqui, eu não teria vivido do modo como vivi. Você é grandemente abençoado por ter vindo aqui antes de ter morrido, disse ele, olhando para as minhas vestes.
Então olhei para mim mesmo. Eu ainda estava com a capa da humildade encobrindo a minha armadura. Senti-me indigno e grosseiro por estar diante daqueles que tinham uma postura tão gloriosa. Fiquei então pensando que eu estava numa situação difícil, eu planejava apresentar-me ao Senhor do jeito que eu estava. Tal como as águias, aquele meu velho conhecido podia entender os meus pensamentos, e ele respondeu: Os que chegam aqui usando essa capa nada têm a temer. Essa capa é o posto mais elevado de honra, e é por isso que todos eles se curvaram saudando-o quando você passou. Não cheguei a notar que eles me saudaram, repliquei um tanto desconcertado. De fato, eu nem cheguei a notar a presença de ninguém, até agora, há pouco. Isso não tem problema algum, continuou ele. Aqui nós damos uns aos outros o devido respeito. Até mesmo lutamos para que podemos nos relacionar, modo em que Deus é adorado. No céu é exatamente como a iluminação do Senhor, que podemos nos entender completamente, uns aos outros, e assim nos relacionar desses adequadas entre. Ainda me senti envergonhado. Eu tinha que me segurar para não me curvar a eles, e ao mesmo tempo o meu desejo era de esconder-me, porque me sentia com muita humildade. Então, lamentei pelo fato de que os meus pensamentos aqui eram tão tolos quanto os que eu tinha na terra, e aqui todos podiam entendê-los. Sentia-me imensurável em que eu estar ali diante daqueles que impunham tanto respeito e eram tão puros. Mais uma vez, o meu velho amigo deu uma resposta a esses meus pensamentos. Agora nós temos um corpo incorruptível, mas você não. A nossa mente não é mais perturbada pelo pecado. Temos condições, portanto, de compreender muito melhor do que a mais dotada mente terrena, e passaremos a eternidade crescendo em nossa capacidade de compreensão. Isso é assim para que possamos conhecer o Pai e entender a glória da sua criação. Na Terra não dá nem para começar a compreender o que sabe o menor dos que aqui estão, e nós somos os menores dos menores. Como é que vocês podem ser os menores? Perguntei, não acreditando. Há uma aristocracia de classes aqui. O galardão que é dado em função da nossa vida na Terra é a posição que teremos por toda a eternidade. Toda essa multidão constitui aqueles a quem o Senhor chamou de virgens nécias. Em termos terrenos, de fato me tomou um grande tempo. De um certo modo senti que quase foram dias, mas de um outro modo pareceu-me que foram anos. Mas de alguma forma, o tempo da terra não afetava em nada aqui. Meus olhos estavam tão fixados na glória do Senhor que caminhei por um bom tempo antes de notar que eu estava passando por multidões de pessoas que estavam enfileiradas à minha esquerda. Havia de igual forma multidões à minha direita, mas elas estavam tão distantes que não dava para vê-las, até que cheguei perto do trono. Quando olhei para elas, tive que parar. Elas estavam me ofuscando e tinham uma aparência mais nobre do que qualquer pessoa que eu tivesse visto antes. A excelência facial delas era cativante. Nunca uma paz assim e uma confiança assim tinha agraciado um rosto humano. Cada um tinha uma beleza que ultrapassava qualquer comparação com a beleza da terra. Ao voltar-me para aqueles que estavam perto do trono, eles se curvaram saudando-me como se me tivessem reconhecido. Como é que vocês me conhecem? Perguntei-lhes, surpreso comigo mesmo, pela coragem de lhes ter dirigido uma pergunta. Você é um dos santos lutando na última batalha. Um homem que estava por perto respondeu-me. Todos aqui o conhecem, como também conhecem a todos os que agora estão lutando na terra. Nós somos os santos que serviram ao Senhor nas gerações anteriores à sua. Somos a grande nuvem de testemunhas, a quem foi dado o direito de assistir à última batalha. Nós conhecemos todos vocês e vemos tudo o que vocês fazem. As virgens nécias. Para minha surpresa, reconheci uma pessoa que eu tinha conhecido na terra. Ele havia sido um crente fiel, mas eu achava que ele nunca tinha feito nada de maior importância. Ele tinha uma aparência fisicamente tão pouco atraente que isso o tornara tímido. Aqui ele tinha os mesmos traços, mas de alguma forma ele era mais belo do que qualquer pessoa que eu conheci na terra. Ele deu uns passos em minha direção com uma confiança e com uma dignidade que eu nunca tinha visto nele, ou em ninguém mais.
O céu é maior do que podíamos ter imaginado enquanto estávamos na terra, ele começou a falar. Este local não é senão o limiar dos domínios da glória, que se acham muito além da capacidade que tínhamos de compreender. É também verdade que a segunda morte é muito mais terrível do que compreendíamos. Nem o céu nem o inferno são como pensávamos. Se eu tivesse sabido na terra o que hoje sabido aqui, eu não teria vivido do modo como vivi. Você é grandemente abençoado por ter vindo aqui antes de ter morrido, disse ele, olhando para as minhas vestes. Então olhei para mim mesmo. Eu ainda estava com a capa da humildade encobrindo a minha armadura. Senti-me indigno e grosseiro por estar diante daqueles que tinham uma postura tão gloriosa. Fiquei então pensando que eu estava numa situação difícil, de eu planejava apresentar-me ao Senhor do jeito que eu estava. Tal como as águias, aquele meu velho conhecido podia entender os meus pensamentos. E ele respondeu: os que chegam aqui usando essa capa nada têm a temer. Essa capa é o posto mais elevado de honra, e é por isso que todos eles se curvaram, saudando-o quando você passou. Não cheguei a notar que eles me saudaram, repliquei um tanto desconcertado. De fato, eu nem cheguei a notar a presença de ninguém, até agora há pouco. Isso não tem problema algum, continuou ele. Aqui nós damos uns aos outros o devido respeito. Até mesmo lutamos para que podemos nos relacionar, modo em que Deus é adorado. No céu, é exatamente como a iluminação do Senhor, que podemos nos entender completamente, uns aos outros, e assim nos relacionar desses adequadas entre. Ainda me sentia envergonhado. Eu tinha que me segurar para não me curvar a eles, e ao mesmo tempo o meu desejo era de esconder-me, porque me sentia com muita humildade. Então lamentei pelo fato de que os meus pensamentos aqui eram tão tolos quanto os que eu tinha na terra, e aqui todos podiam entendê-los. Sentia-me imensurável em que eu estar ali, diante daqueles que impunham tanto respeito e eram tão puros. Mais uma vez, o meu velho amigo deu uma resposta a esses meus pensamentos. Agora nós temos um corpo incorruptível, mas você não. A nossa mente não é mais perturbada pelo pecado. Temos condições, portanto, de compreender muito melhor do que a mais dotada mente terrena, e passaremos a eternidade crescendo em nossa capacidade de compreensão. Isso é assim para que possamos conhecer o Pai e entender a glória da sua criação. Na Terra, não dá nem para começar a compreender o que sabe o menor dos que aqui estão, e nós somos os menores dos menores. Como é que vocês podem ser os menores? Perguntei, não acreditando. Há uma aristocracia de classes aqui. O galardão que é dado em função da nossa vida na Terra é a posição que teremos por toda a eternidade. Toda essa multidão constitui aqueles a quem o Senhor chamou de virgens nécias. Nós conhecíamos o Senhor, confiávamos na sua obra na cruz para a salvação, mas realmente não vivemos para Ele, mas para nós mesmos. Nós não mantivemos nossas vasilhas cheias do óleo do Espírito Santo. Nós temos vida eterna, mas desperdiçamos a nossa vida na terra. Isso que ele disse surpreendeu-me muito, mas eu sabia que ninguém poderia mentir neste lugar. Mas as virgens nécias ficarão a ranger os dentes do lado de fora, na escuridão. Protestei. Foi o que aconteceu conosco. A dor que sentimos quando compreendemos que tínhamos desperdiçado a nossa vida foi além da dor mais intensa que se possa ter na terra. A escuridão daquela dor somente pode ser entendida por quem por ela passou. Ela é aumentada em muito por ter sido revelada em face da glória daquele perante quem fomos reprovados. Você está agora diante dos que estão na posição mais baixa aqui do céu. Não há loucura maior do que essa. Conhecer a grande salvação de Deus, mas continuar a viver para si mesmo. Chegar aqui e descobrir esta verdade é uma dor que vai além da capacidade que uma alma humana pode aguentar. Nós somos aqueles que passamos pelo sofrimento nesta escuridão do lado de fora, por causa desta, que foi a maior de todas as loucuras. Eu não estava acreditando no que ouvia e lhe disse: mas vocês são mais gloriosos e com mais alegria e paz do que antes eu imaginava em relação aos que estão no céu.
não vejo nenhum remorso em vocês. E contudo, sei que aqui vocês não poderiam mentir. Isso para mim não faz sentido. Olhando para mim diretamente em meus olhos, ele continuou: O Senhor também nos ama, com um amor maior do que a sua capacidade de compreensão. Diante do trono de julgamento dele, eu passei pela maior escuridão de alma e pelo maior remorso da minha vida. Embora aqui não meçamos o tempo como vocês medem, a duração daquele momento parecia durar tanto tempo quanto foi a duração da minha vida. Todos os meus pecados e todas as minhas loucuras, pelos quais eu não tinha me arrependido, passaram diante de mim e de todos os que aqui estão. Com a melhor vida que se possa ter na terra. Agora, todo o meu lamento pela minha loucura do passado transformou-se em alegria, e sei que serei feliz por todo o sempre, mesmo estando no lugar mais baixo do céu. Fiquei pensando de novo nos tesouros da salvação. De alguma forma eu sabia que tudo o que ele havia me contado sentido. Olhando para mim, diretamente em meus olhos, ele continuou: O Senhor também nos ama, com um amor maior do que a sua capacidade de compreensão. Diante do trono de julgamento dele, eu passei pela maior escuridão de alma e pelo maior remorso da minha vida. Embora aqui não meçamos o tempo como vocês medem, a duração daquele momento parecia durar tanto tempo quanto foi a duração da minha vida. Todos os meus pecados e todas as minhas loucuras pelos quais eu não tinha me arrependido passaram diante de mim e de todos os que aqui estão.
Você não tem como sentir a dor que eu senti, a menos que tivesse passado por ela. Senti-me no mais profundo
de forma mais intensa do que a da anterior. Se é verdade que você se tornou um inimigo do Evangelho, como é que você ainda está aqui? Perguntei. Pela graça de Deus, eu confiei na cruz para a minha própria salvação, muito embora tenha feito com que outros não a encontrassem, levando-os para mim mesmo e não para o Senhor. Mesmo assim, o bendito Salvador permanece fiel para conosco, mesmo quando somos infiéis. Foi ainda por sua graça que o Senhor me trouxe da terra antes do que deveria ter sido, somente para que aqueles que tinham estado comigo pudessem encontrá-lo e chegassem a conhecê-lo. Eu não poderia ter ficado mais pasmado do que fiquei, ao pensar que tudo isso era verdade, com respeito àquele homem em particular. A história nos tem dado uma imagem bem diferente dele. Captando o que se passava em minha mente, ele prosseguiu. Deus tem toda uma coleção de livros históricos bem diferentes dos que estão na Terra. Você acaba de ter um vislumbre disso, mas você ainda não sabe quão diferentes eles são. As histórias terrenas passarão, mas os livros que são guardados aqui durarão por todo o sempre.